Olá, queridos amigos, seguidores do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para os que não me conhecem, prazer, professor Natan Valentim, estou como professor de literatura, informática, português e redação. Certo, querido? Possuo diversos alunos que foram aprovados em concursos públicos, alunos que foram aprovados em institutos federais, alunos que foram aprovados em universidades federais. Bom, você que é concurseiro do Banco do Brasil, fique atento, não saia desse vídeo, que irei transmitir um pouquinho do meu conhecimento acerca de redação para você. É importante que você assista essa videoaula até o final, porque temos muitos conceitos que foram levantados de forma equivocadas por alguns professores de redação em sala de aula. Então, nesta aula, irei procurar derrubar alguns falsos conceitos, alguns falsos ensinamentos acerca da redação e mostrar para vocês algumas técnicas que de fato funcionam, certo? Então fique ligado aí. E para os meus alunos do concurso da Polícia Militar, peço que tenham um pouquinho de paciência. Hoje à noite publicarei uma videoaula gratuita para vocês aqui no canal. Postarei no máximo aí, no mais tardar, 8 horas da noite. 7 horas, 8 horas da noite, uma aula para vocês aí do concurso da Polícia Militar. Pensei em ministrar essa aula hoje do Banco do Brasil porque acordei com uma sensação muito forte de ministrar aula de redação para os concurseiros do Banco do Brasil. Não sei por qual motivo, simplesmente acordei com uma forte sensação dentro de mim, pedindo que eu ministrasse esta aula de redação para todos vocês que prestarão o concurso do Banco do Brasil. Exposto que a aplicação da prova se aproxima, será no próximo mês. Então é de suma importância que nós possamos, declinar nesta aula de hoje. Bom, sem delongas, enumerei para vocês 5 possíveis temas de redação que poderá, repito, poderá cair na sua prova do Banco do Brasil. Por qual motivo que esses 3 temas seriam uma boa sugestão? Porque eu já prestei o concurso do Banco do Brasil, já fiz a redação do concurso do Banco do Brasil, da edição passada, li o edital, certo? E conheço a cultura da banca, certo? Por onde que a banca gosta de declinar. E geralmente, pelo que percebi, a banca do concurso do Banco do Brasil declina geralmente a áreas relacionadas com a parte profissional, nem sempre do bancário, mas com a parte profissional e com a qualidade de vida do homem, da mulher, enfim, do indivíduo em si, certo? Bom, o primeiro tema é pertinente, porque o primeiro tema fala acerca da inteligência artificial e o futuro do trabalho. Por qual motivo que isto está relacionado e por qual motivo que isto pode ser um possível tema? Porque se nós formos observar, a inteligência artificial está tomando conta de tudo. Muitos setores que antes dependiam da inteligência humana, hoje por detrás temos a inteligência artificial. O próprio serviço de telemarketing, temos a inteligência artificial. O próprio serviço ali no WhatsApp, quando uma empresa te envia mensagem, você corresponde, dialoga, temos por detrás uma inteligência artificial que vai captar algumas palavras-chave e vai lhe fornecer a resposta mais racional possível. Vamos ter a inteligência artificial em muitos setores da indústria, em muitos setores do comércio. Semana passada, estive ministrando
uma aula para os meus alunos do curso técnico e disse exatamente isto: tome cuidado. Daqui a alguns anos, a pessoa que não tiver o mínimo de conhecimento em TI, em tecnologia da informação, estará quase que perdida no mercado de trabalho. Por quê? Porque a inteligência artificial não adoece, certo? Aproxime, aproxime. A inteligência artificial não adoece, a inteligência artificial não tira férias, a inteligência artificial não tem que pagar 13º, a inteligência artificial não tem direitos trabalhistas. Ou seja, a inteligência artificial acaba sendo um investimento mais rentável para o gestor da empresa A ou da empresa B. Compreende o que eu estou dizendo? Então, este tema é um tema muito forte, que o Banco do Brasil possa ser que vá colocar aí na sua redação. Então, fique atento. Já comece a pesquisar tudo sobre inteligência artificial. Pesquise no Google. Vamos ter diversos artigos, sites falando sobre isso, certo? O segundo tema aí é privacidade e proteção de dados na contemporaneidade. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós vivemos numa era da informação onde muitos dados de clientes, sejam eles de bancos, empresas, estatais, estão sendo vazados. Até pouco tempo atrás, o proprietário, o fundador do Facebook, foi convocado a prestar depoimento no Senado americano por possíveis vendas e vazamentos de dados, certo? Então, isto é um tema muito importante que poderá, possivelmente, não estou afirmando, repito, poderá cair na sua redação do concurso do Banco do Brasil neste ano de 2023. Certo, queridos? Então fique atento. Se não sabe nada sobre proteção, privacidade de dados, pesquise. Inclusive, no próprio edital da polícia, inclusive, no próprio edital do Banco do Brasil, teremos o item focando na privacidade e proteção de dados. Vamos ter leis que dissertam sobre isso. Então leia sobre a lei, pesquise um artigo ou outro, para que você tenha aí o arcabouço sociocultural. O terceiro tema, como sugestão, são os impactos das mudanças climáticas e a ação climática. Isso é um tema muito forte, que poderá cair também na sua redação, exposto que vivemos num tempo onde o homem, o indivíduo, o ser humano, despeja no meio ambiente muitos poluentes, seja minérios, minerais, certo? Óleo, lixo, certo? Vamos ter um alto índice de queimadas nas florestas, e isto vai impactar no valor, no preço do papel. E, logicamente, tratando-se de um banco, como o Banco do Brasil, poderá focar nesta área, pedindo para que você mostre uma solução, uma proposta de intervenção para diminuir o consumo de papéis impressos no banco. E aí, o que você vai fazer? O que você vai opinar? O que você vai direcionar para a banca? Como uma proposta de intervenção para diminuir o consumo de papéis impressos, exposto que as florestas estão sendo desmatadas e com isto o valor do papel sobe. É uma questão meramente econômica, mas que o banco, tratando-se de um órgão financeiro, poderá nortear para esta direção. Beleza? Um outro tema aí são as raízes da desigualdade e o papel da justiça social na promoção da igualdade. Olha aí, um tema complexo, um tema que o candidato teria que deslizar, dissertar com
todo o cuidado possível, porque qualquer tema de redação que está relacionado a direitos, certo? Temos que ter muita cautela, para nós não atingirmos os direitos humanos, que é a Cartilha Internacional, para nós não atingirmos a Constituição Federal e outras normas acerca do direito do indivíduo, liberdade, privacidade, certo? Propriedade privada e tantos outros por aí. Então, se você não sabe nada sobre as raízes da desigualdade e da promoção de igualdade, investigue, pesquise, dê uma lida rapidinho, certo? E tenho certeza que isso vai te ajudar caso este tema caia no concurso do Banco do Brasil, certo? Por último aí, como sugestão de tema, teremos saúde mental e bem-estar na era dos aplicativos. Olha que tema interessante. Exposto que estamos vivendo um período na sociedade global onde os jovens, os trabalhadores, os adultos passam muito tempo nos apps, nos aplicativos, passam muito tempo no Instagram, WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter e tantos outros por aí. Pessoalmente, eu tenho que me policiar também, porque às vezes, em tempos de lazer, eu procuro me distrair com a internet e quando vou ver, já passei 2 horas assistindo vídeo, pesquisando, certo? Então devemos ter um pouco de cautela quanto a isso. E possa ser que o banco peça, certo, um tema neste sentido, certo? Porque a saúde mental e o bem-estar está relacionado sim com os aplicativos. Como que os aplicativos podem auxiliar na saúde mental e o bem-estar físico? Já pensou? Então temos aí um tema que ele é um risco, porque vamos ter uma dualidade nesse tema aí. Será que é o lado benéfico dos aplicativos ou o lado maléfico dos aplicativos? Então, por isso, você tem que ler e reler o tema da sua redação. Leia a proposta da redação. Releia a proposta da redação. Não entendeu? Leia mais uma vez. Ah, não entendi, professor. Então frise as palavras-chave da proposta de redação. Porque no momento que você estiver escrevendo a sua redação, você vai conseguir relembrar através das palavras-chave o que você tem que escrever na sua redação. Porque muita gente foge do tema e leva 0 na redação. Não consegue nem o mínimo, porque fugir do tema é 0. É falta grave. Qualquer professor de redação sabe disso. Certa vez, eu pedi que um aluno escrevesse uma redação sobre segurança pública. Quando fui ler a redação deste aluno, que não vou citar o nome, não vou dizer nem onde, nem qual cidade, por questão de ética profissional, este aluno me vira e produz uma redação sobre saúde. A redação ficou brilhante, uma redação espetacular, certo? E eu comecei a ler a redação, falei assim, bem, possa ser que talvez na metade da redação ele vai relacionar com a segurança pública. E para minha surpresa, ele não relacionou com a segurança pública. Ele dissertou somente sobre a saúde pública. Por mais bela que ficou a redação, aquilo me deu uma piedade, me deu um sentimento ruim no meu coração, mas foi 0, porque ele fugiu da redação. E eu aconselhei, na próxima vez, você vai conseguir, você vai mandar bem, certo? Às vezes foi uma falha de interpretação, ou você estava num dia ruim emocionalmente, você confundiu, mas não se preocupe, tá? O tio gosta muito de você e está fazendo isso para o seu bem.
mas uma próxima redação você vai conseguir mandar bem, certo? E depois foi só sucesso, tá, gente? Então preste atenção nisto. Tome cuidado, não entendeu? Leia, releia a redação até entender. Combinados? Positivo? Tá? Sou um pouquinho chato mesmo, gente. Sou um professor bem chato. Pego no pé do aluno quando tem que pegar, certo? Quando não tem que pegar, também não pego, deixo o aluno ali no seu mundo, tá? Mas tratando-se de concurso público, tutorias, mentorias, eu pego no pé. Quem me conhece sabe disso. Porque eu quero o bem de vocês. Eu quero que vocês sejam aprovados. Eu não quero que vocês repitam aqui para fazer o curso comigo depois de novo. Eu não quero que vocês reprovem no concurso. Quero que vocês passem, sejam aprovados, certo? E se reprovar também, amém, acontece. Até mesmo com os erros nós aprendemos. Não é somente com os acertos, os erros também ensinam, certo? Então, algumas dicas aí para você que vai produzir uma redação. Observe primeiro aqui as margens. Olha aqui, vamos ter as margens das linhas. Olha aqui, estou até ampliando para vocês. Vamos ter o cabeçalho, tá? Geralmente toda redação tem cabeçalho. E é padrão, 30 linhas, tá? Toda redação vai ter o número de 30 linhas. Mas, professor, eu sou obrigado a produzir 30 linhas de redação? Não, não, querido. O mínimo é 20, tá certo? Em algumas bancas, o mínimo vai ser 15. Mas por segurança, você que não quer escrever muito, escreva o mínimo de 20, que é só sucesso. Mas, pessoalmente, pela minha experiência, acho muito mais difícil você resumir uma ideia, uma argumentação, dissertar sobre um tema, defender uma tese em apenas 20 linhas. Porque como que você vai inserir a proposta de intervenção em 20 linhas, junto com a introdução e junto com o desenvolvimento? Fica muito difícil. É possível? É, dá para fazer. Eu já fiz, mas é muito mais difícil. Para quem escreve muito, para quem tem muitas ideias, é muito difícil, tá? Mas você que tem uma certa insegurança, faça 20 linhas, que também vai garantir a sua aprovação, certo? Bom, então uma das primeiras dicas é você visualizar a folha da redação. Sim, acredite, isso funciona. Antes de você começar a responder as questões de múltipla escolha na sua prova, eu te desafio agora que você olhe primeiro para a folha de redação e leia a proposta da redação. Você leu a proposta de redação, você visualizou a folha, enxergou, tocou na folha com a mão, apreciou, daí sim você vai começar a fazer a sua prova, certo? Você vai dar início a responder as perguntas, as questões que vai ter várias escolhas, certo? Porque neste meio tempo que você estiver respondendo a sua prova, respondendo as demais questões, o seu cérebro, tá? O seu subconsciente, o seu raciocínio vai começar a trabalhar em volta do tema que você leu na proposta de intervenção. Veja só, funciona. Gente, essa dica é de ouro. Essa dica é de ouro. Pegue isso, anote. E realmente funciona, certo? Eu não estou aqui a fim de vender cursos. Estou falando com vocês algo que de fato funciona. Funciona comigo muito bem e funcionou com diversos outros alunos em sala de aula que eu já pude presenciar. Alunos que tiveram dificuldades de produzir uma redação e que depois que colocaram em prática esta dica, passaram a produzir redação com maestria, com sucesso, com êxito, certo? Então pegue essa dica de ouro e execute no dia da prova do concurso do Banco do Brasil.
e vocês vão arrasar. Vão mandar bem, tenho certeza disso, absoluta. Então, visualizou a página, a folha da redação, leu a proposta, faça a prova, depois você vai voltar na redação, certo? E você vai, escrever a sua redação. Escrever a introdução, escrever o desenvolvimento e, por fim, a conclusão. Na introdução, você vai fazer uma retrospectiva daquilo que está na proposta de intervenção. Você vai dar uma pincelada bem de leve na proposta da intervenção. Você vai explicar um pouquinho no problema que você quer resolver e quer chegar e que você vai comentar no decorrer da sua redação. E na introdução, não precisa você gastar 10 linhas na introdução. Use, no máximo, 5 a 6 linhas. No máximo 5 linhas, 6 linhas. Porque quanto mais linhas você comer, gastar na sua introdução, mais linhas faltará na sua conclusão. Ou você acha que gastando 10 linhas na introdução, vai sair mais 10 linhas do nada na conclusão? Não existe isso. Mas tem gente que acha que vai acontecer, mas não acontece. Então fique atento. Quem avisa, quem orienta, amigo é. Certo, queridos? E ao escrever a sua redação de forma toda bonitinha, jamais, repito, jamais, em hipótese alguma, ultrapasse o limite da linha. Gente, pelo amor de Deus. Não ultrapasse. Não faça isso. Sabe por quê? Porque isto vai descontar ponto, gente. Quem está corrigindo, certo? Não vai deixar isto passar de forma desapercebida. Vai descontar ponto. E às vezes, 0,5, 10 pontos, 100 pontos, 3 pontos, faz diferença. Um concurso público faz muita diferença, certo? Então jamais ultrapasse as linhas, tá? Use o rascunho. Você vai receber na sua prova uma folha rascunho. Então use-a. Use-a, a folha rascunho. Rabisque. Escreva na folha rascunho. Depois você passará a limpo na folha de redação, certo? Combinado então? Seguindo aí, coloquei para vocês aqui algo que eu vejo e já vi, sim, de forma assustadora em redações. Letra ilegível. Tome cuidado. Você que tem uma letra feia como a minha letra é horrorosa, gente. Não vou mentir, certo? Não é porque eu fiz letras que a minha letra tem que ser linda. É uma questão genética, uma questão sociocultural, uma questão fisiológica. E não é isto que eu vou cobrar de vocês, uma letra bonita. Eu estou cobrando de vocês uma letra apresentável. Uma letra que fica legível e não ilegível. Jamais escreva na sua redação letra ilegível, porque a letra ilegível você não consegue entender. Olha aqui. Por eu ter feito latim e ter estudado bastante sobre a grafia no curso de letras pela UF, eu consigo ler aqui tudo sem dificuldade. Mas sejamos sinceros, um professor ou uma professora com 2 jornadas de trabalho e ainda por cima pega a redação do concurso para corrigir, vocês acham que este professor ou essa professora, já ganhando mal, dormindo mal, sendo desvalorizado em sala de aula, e ainda pega um bico extra de corrigir provas de concurso, corrigir redação de concurso, vocês acham que esse professor ou essa professora vai ficar gastando tempo
tentando entender o que você escreveu? Claro que não, gente. Não vai. Não vai, tá? Mais ainda porque o professor que corrige redação, eu sei porque eu já fiz, já participei de editais sobre isso, ganha-se por redação corrigida. Então, quanto mais redação corrigir, mais aquele professor vai ganhar. Então, você acha que o professor, num tempo que ele corrigiria 5 redações, ele vai gastar esse tempo corrigindo somente a sua redação, tentando entender o que você escreveu, tentando entender se a letra O é O, ou se esse O é A, ou se esse A é I? Não vai, gente. Não vai, tá? Eu estou, assim, orientando para vocês como docente, como professor, certo? Como amigo de vocês. Então, se você tem uma letra ruim, como a minha letra é, eu assumo isso, tá? A minha letra é muito feia, mas quando eu escrevo no quadro, na lousa para os alunos, eu faço uso de uma outra alternativa, certo? Qual é a alternativa que você faz, Natan? A alternativa é esse aqui, ó. Letras de forma. Olha aqui. Você vai utilizar a letra de forma, tá? Letra de forma. Ah, Natan, minha letra é muito ilegível. A minha letra é muito trêmula. A minha mão treme demais, certo? Quando eu fico ansioso, minha mão soa, minha mão treme, a caneta a caneta sai da mão, o lápis sai da mão porque escorrega. Então isso daí é algo que você tem que passar a observar, a treinar antes de você prestar o concurso no dia da prova. E dá tempo, não é impossível não, tá, gente? Então, como alternativa aí da letra ilegível, da letra feia, é você utilizar uma letra de forma. Logicamente, a letra de forma, você demorará muito mais tempo em escrevê-la do que a letra discursiva, certo? A letra discursiva já é algo mais rápido. Você escreve ali uma frase em segundos. A letra de forma você vai demorar um pouquinho mais de tempo. Porque vamos lembrar o seguinte: as letras são desenhos, certo? E de fato são desenhos. A letra A é um desenho, a letra B é um outro desenho e assim por diante. Então cada desenho tem a sua complexidade, tem o seu tempo. E as letras são assim também. Então, como alternativa, como dica primordial, anote isto. Se você tem letra ilegível, uma letra feia, escreva em letra de forma, certo? Ah, mas professor, eu já ouvi dizer que não aceito. Mentira, aceita sim, gente. Aceita, tá? Letra de forma é aceitável. Se você produzir uma redação e a banca anular a sua redação porque você escreveu com letra de forma, entre com recurso, porque não pode. A letra de forma, ela é aceitável sim. É muito bem aceitável, certo? Porque eu já escrevi letra de forma em concurso público e a minha redação foi corrigida, certo? E nós não temos nenhuma normativa nesse sentido. E se caso algum dia vocês forem penalizados por reescrever uma redação com letra de forma, pode me procurar. Pode me procurar que eu mesmo, pessoa, formalizo o recurso para vocês e envio um PDF para o e-mail de vocês. Porque eu estou falando isso com segurança, tá? Não existe essa questão de banca anular prova de redação porque o aluno, o concurseiro, escreveu a sua redação com letra de forma. Isto é inaceitável, é ilegal, é errado, certo? Então fica a dica aí. Uma outra questão aqui que eu vou expor para vocês é a questão de fugir do tema. Tem concurseiro que vai falar sobre um tema e fala de outro. Ou dança demais e acaba nem chegando no tema porque ele não sabe daquele tema. Aí ele quer enrolar na redação com o sentido de enganar o corretor, certo? E no final não engana, vai perder tempo. Porque quem corrige redação não é bobo, gente. A gente lê a redação, se a gente não encontra palavras-chave sobre aquele tema, fugiu do tema. Se o candidato
vai redigir uma redação sobre o Sistema Financeiro Nacional, certo? E ele vai lá e fala sobre o Conselho Financeiro. Ora, bolas, fugiu do tema. Conselho Financeiro é uma coisa, Sistema Financeiro é outra. A não ser que ele faça uma correlação desses dois temas, um apoiando no outro, certo? Porque às vezes tem algumas informações que você vai extrair de um outro tema. Aí sim pode. Agora, se a banca pede para você falar sobre, por exemplo, a alta do sistema carcerário e você escreve sobre a alta de pessoas que não têm leito no SUS, fugiu do tema, certo? E demonstra para quem está corrigindo que você desconhece acerca daquilo. Então é zero mesmo, tá? Não é aprovado, perde esse ponto mesmo. Às vezes, por piedade, um corretor ou outro, como este, eu já fiz isso várias vezes, tá? Eu já corrigi redação de alunos que fugiu do tema e eu já dei um ponto. Assim, eu considerei o quê? A escrita do cara. Considerei o esforço do aluno. Considerei a dedicação daquele aluno em fazer a redação. Não é porque ele fugiu do tema que eu vou dar zero. Isto é eu, como docente, com a liberdade de docente que eu tenho em sala de aula, eu posso fazer isso. Agora, numa banca de concurso, eu não posso. Se eu sou corretor da banca, eu tenho que seguir o crivo da banca, a normativa da banca. Olha só, professores, vocês vão dar zero em que fugir do tema. Então é zero. Beleza, pessoal? Então não fuja do tema, tá? Não fuja. E uma técnica que eu ensino, e que é básica, tá? Muitos outros professores ensinam também. Para não fugir do tema, escreva no rascunho e vai lendo. Sempre que escrever, vai lendo. Não espere escrever todo o rascunho da redação para depois ler, porque pode ser muito tarde. Escreveu 2 parágrafos? Pare a redação e leia até o 2º parágrafo. Se você leu até o 2º parágrafo e está tudo certinho, e está tudo coerente, coeso, é sinal que você não fugiu do tema, certo? Então é isso daí. Tome cuidado, tá? Por favor, tome cuidado. É muito ruim, tá? É muito ruim você levar zero na redação. É muito frustrante para todos nós, certo? Uma outra questão que eu gostaria de citar para vocês é a construção de um arcabouço sociocultural. Eu já participei de diversos cursinhos de redação, assim, por interesse de ver o que os professores estão ensinando. Não é porque eu sou professor que eu vou parar de buscar conhecimento, que eu vou parar de investigar, de pesquisar, não. E notei o seguinte, é algo até preocupante. Mas grande parte dos professores de redação que eu pude estar assistindo a aula não citam o arcabouço sociocultural. E isso aí é perigoso. E o que seria, professor Natan, o arcabouço sociocultural? O arcabouço sociocultural, meus queridos amigos e alunos e seguidores, seria basicamente você ter conhecimento em várias coisas. É você construir um conjunto de conhecimento sobre diversas áreas. Seria basicamente conhecimentos gerais, certo? É você saber um pouquinho do que se passa na televisão, no noticiário, saber um pouquinho do que está acontecendo na economia, saber um pouquinho de literatura, as principais obras, os clássicos da literatura, os clássicos filmes, as clássicas novelas, as músicas mais clássicas, os pensamentos teóricos mais clássicos, certo? E isso aí é você construir o arcabouço sociocultural. E para o que vai servir o arcabouço sociocultural? Vai servir na hora da redação. Porque se a redação, a proposta da redação
é sobre um determinado tema e você não sabe muito bem sobre ele, o que você vai fazer? Vai encher linguiça. Encher linguiça. Daí você cita um filme que você assistiu que esteja relacionado com a proposta da redação. Vou repetir. Apenas cite filme, novela, site de notícia, jornais, revistas que estejam relacionadas com a proposta da redação. Se não estiver relacionada, não cite. É besteira. Porque você vai correr risco de errar ao citar o nome de um filme, uma novela ou ator, porque às vezes você não tem muita certeza como se escreve aquele nome ou aquele filme. Muito mais filmes com o título em inglês, certo? Aí você se perde. Então, se não tem certeza, nem cite. Não tem certeza, nem coloque ali. Tire, tá? Coloque o que você tiver certeza. E cite informações verdadeiras. Quem corrige redação, pesquisa. Pesquisa os dados que você coloca às vezes. Pesquisa ali o nome do filme, certo? Claro que não vai pesquisar tudo, tá? Dá para você enganar um pouquinho ali na redação. E dá mesmo. Não vou mentir para vocês. Mas evite de colocar informações falsas, sabe? Porque vamos pensar de forma lógica. Você já estudou para o concurso do Banco do Brasil. 1, 2, 3 meses de estudo, noites de sono perdidas, finais de semanas que você não pôde se divertir, certo? Namoricos que você não pôde dar, pessoas bacanas que você poderia estar, você não pôde por conta dos estudos. Daí chega no momento da prova, que você tem que arrasar, caprichar, mostrar a sua glória, você vai lá, erra por colocar uma informação falsa. Então tome cuidado. Certo, pessoal? Coloquei aqui para vocês alguns exemplos. A República de Platão é um livro clássico, certo? Muito utilizado na área da filosofia, sociologia, política, sociologia, tá? Assalto ao Banco Central é um filme brasileiro. Assalto ao Banco Central é um filme brasileiro, é um clássico do nosso cinema nacional e que às vezes você poderá citar com algum tema que esteja relacionado com a proposta de redação do concurso do Banco do Brasil. Vamos supor que o Banco do Brasil peça lá na proposta de redação meios de aumentar a segurança do banco. Você poderia muito bem citar este filme, Assalto ao Banco Central, certo? Temos aí uma revista, Oeste, certo? Essa revista aí, Oeste, aí, é uma revista famosa, tá? Vamos ter também outras diversas revistas, como a revista O Globo, a Folha de São Paulo, que é um jornal. Então você poderá citar, certo? Essas revistas, esses filmes. Às vezes você vai poder extrair, tirar uma citação dentro do livro A República de Platão, certo? Às vezes você lembra de alguma frase que foi citada, você pode citar. Isto se for corroborar o seu ponto de vista, se for confirmar o seu ponto de vista, tá, pessoal? Bom, seguindo aí, coloquei para vocês algo muito pertinente acerca dos argumentos lógicos e ilógicos. O que seria isto? Nós sabemos muito bem que existem dois tipos de argumentos. O argumento lógico é aquele argumento que vai estar relacionado com a realidade. É algo racional, que geralmente você vai basear em dados, número, estatísticas,
pesquisas, artigos de opinião, citações bibliográficas, citações autorais, referências, certo? Os argumentos lógicos são argumentos que estão relacionados com a ciência, que estão relacionados com o concreto, estão relacionados com os números, com a matemática, com a quântica, certo? Então, os argumentos lógicos é aquilo que é inquestionável, como 2 mais 2 é 4. Isto é um argumento lógico, porque 2 mais 2 de fato é 4. 6 mais 6 de fato são 12. Certo? 12 mais 12 de fato são 24. Certo? Então essa questão é uma questão lógica. Então por esse motivo que teremos aí os argumentos lógicos e os argumentos ilógicos. Certo, queridos? E os argumentos ilógicos? Argumentos ilógicos são argumentos que fogem da veracidade, fogem da racionalidade, fogem do concreto, fogem do raciocínio. Como, por exemplo, se eu dissesse para vocês que 2 mais 2 não são 4. Na verdade, 2 mais 2 são 6. Vocês diriam, ora bolas, ou este professor está doidão, ou este professor não sabe o que é matemática, ou este professor está com alguma, sei lá, tá doido. Certo? Então essa questão aí é a questão básica, tá? Então você vai colocar o que na sua redação? Você vai colocar o que, querido? Argumentos lógicos ou argumentos ilógicos? Você vai colocar na sua redação argumentos racionais ou argumentos irracionais? Qual você vai escolher? Qual vai ser mais apreciado pelo corretor da redação? Obviamente, vai ser os argumentos lógicos. Certo, querido? Coloquei para vocês aí uma charge, certo? E ela diz o seguinte: ei, você aí de vermelho, seu comunista petralha, bolivariano, volta para Cuba, aqui não é Venezuela. Olha só. Que argumento, gente. O sujeito da charge, né, que é esse rapaz que está revoltado com o Papai Noel, começa a chamar o Papai Noel de comunista. Como que você vai saber se alguém é comunista ou não? Não tem como se saber somente na vestimenta da roupa. É muito difícil, porque você vai escorrer a erros. Quem é comunista nem sempre sai falando aos quatro cantos que é comunista ou é capitalista. A pessoa vai demonstrar através de uma conversa racional. Qual é a sua posição? Se ela é capitalista, se ela é comunista, se ela é socialista, certo? Se ela é monarquista, e por aí vai. Agora, neste diálogo que temos aí na charge, este cidadão que está raivoso, gritando, ele foi com argumentos ilógicos. Como que eu vou afirmar que alguém é comunista sem eu conhecer essa pessoa? Só pelo fato da pessoa estar com roupa vermelha? É a mesma coisa, eu chego aqui e falo que você é petista. Você que está me assistindo é petista. Sabe por que você é petista? Porque sempre que você usa a blusa do Flamengo, que é a cor vermelha com preta, você é um petista. Porque, majoritariamente, a cor que predomina na sua camisa é a cor vermelha. Então, logo, você é petista. Você é um petista. Você votou no Lula, você votou no Boulos,
você votou na Marina Silva, você é um petista. Olha só, pessoal, que raciocínio louco seria este? Claro, eu fiz aqui o uso de uma simulação, mas teria sentido isso? Não teria, gente. Como em sã consciência eu posso afirmar que todas as pessoas que utilizam a cor vermelha é petista? Ou que todas as pessoas que utilizam a cor preta com branca é vascaína? Não faz sentido. É algo ilógico. Às vezes eu gosto de vermelho, às vezes eu gosto de cor preta, e nem por isso eu sou vascaíno ou sou petista. Ora bolas. É uma questão de lógica. Então, aprenda a separar o que é lógico e o que é ilógico. O que for ilógico, você descarta, joga fora, dá descarga. O que for lógico, você vai abraçar e vai escrever na sua redação. Logicamente, a depender do contexto. Tá bem, pessoal? E olha bem o que o rapaz da Charge falou ainda. Aqui vamos ter um erro de seleção vocabular, certo? Eu vou citar isso no próximo slide. Ele colocou o seguinte: Petralha, bolivariano, volta para Cuba, Cuba, Cuba. Aqui não é Venezuela. Olha só, não entendi. Ele falou na mesma oração o país Cuba e o país Venezuela. Mas a Venezuela não seria também um país que as pessoas são comunistas? Não todas as pessoas, tá? Mas o governo em si é um governo socialista, um governo opressor, né? Cuba também. Então, assim, errou gravemente. É um erro gravíssimo, tá? De seleção vocabular. Trocou tudo, trocou as bolas, enfim. Péssimo argumento, péssima lógica. Seguindo aqui, o que seria a seleção vocabular? A seleção vocabular, meus queridos amigos, seria basicamente a adequação conceitual, certo? É você selecionar as palavras adequadas para aquele texto, para aquela fala, para aquele momento. Vamos supor que você esteja num bar bebendo birita, você tá lá bebendo cachaça, virando tudo, ó, fumão, sabe, aquela loucura toda, aquela fumacê na cara da pessoa. E chega o seu amigo da faculdade de direito, tinha que ser direito, gente. Mentira, amo os colegas de direito, tá? Amo. Chega o seu amigo lá da faculdade de direito e diz o seguinte: por um obséquio, você poderia se levantar para pegar um copo de cerveja para mim? Olha que merda é essa, gente. Obséquio. Num bar, não cola. Então, qual foi o erro deste amigo que estuda direito que estava num bar? Ele utilizou palavras formais. Ele utilizou palavras formais para um momento informal. Se eu estou no momento informal, utilizo palavras informais. Para quê? Para se adequar àquele ambiente, tá? Agora, se eu estou num ambiente formal, que seja meu local de serviço, numa audiência pública, certo? Num tribunal, falando para o público, se eu estou neste ambiente formal, a minha linguagem, a minha escrita vai ser o quê? Vai ser uma escrita formal, para fazer uma conexão. Olha o coraçãozinho aqui, ó. Fazer uma conexão. Certo, pessoal? Ficou claro isso daí para vocês? Então, na redação, vocês devem utilizar qual linguagem? Formal ou informal? Linguagem formal. Vou repetir. Linguagem formal. Por qual motivo, pessoal? Porque a linguagem formal é para documentos
formais. E a redação é um documento acadêmico, onde você disserta, escreve uma tese, defende um ponto de vista, defende um lado, certo? Então, é um documento acadêmico formal. Por esse motivo, você deve escrever de forma formal. Certo? Deu para pescar aí? Então é isso, pessoal, tá? Seguindo aí, agradeço vocês de coração que acompanharam esta aula. Agradeço aos concurseiros do Banco do Brasil, que acompanham também este canal, certo? Agradeço aos queridos amigos que acompanham o canal, que vieram do concurso da Polícia Militar. Lembrando que hoje à noite gravarei e postarei uma aula, no mais tardar, até às 8 horas da noite, para os concurseiros da Polícia Militar. Faço isto porque vejo a importância de nós deixarmos o ensino mais democrático, certo? Muitos alunos, isso me dá um aperto no coração muito forte. Muitos alunos me procuram, sabe? Porque não tem condições de pagar um curso particular. Muitos alunos me procuram porque não tem condições de pagar um professor particular, de pagar um preparatório de concurso público. Eu rio aqui, né? Eu faço brincadeira nas aulas, deixo a aula mais dinâmica, mas isso é algo muito sério, algo muito triste, tá? Que dói meu coração, de fato. Dói muito meu coração. Muito. Ver essa situação de pessoas que querem estudar, querem melhorar de vida e não conseguem porque não tem dinheiro para pagar um curso. Isso é muito triste, tá, gente? Muito triste. Então, por esse motivo, quando eu posso, tá, gente? Eu posto e publico algumas aulas aqui. Nem sempre eu posso, porque eu trabalho dando aula à noite, gente. Trabalho de dia também. Tem alguns alunos particulares que eu tenho que dar assistência para eles. Então, assim, não é fácil ser professor também. A gente trabalha com dupla jornada de trabalho, dupla jornada, né, carga horária extensa, para conseguirmos pagar a conta, aluguel, luz, água, telefone, internet, roupa, curso de capacitação. A gente tem que trabalhar no mínimo em 2 escolas. Isso desgasta a gente, suga, certo? Isto arranca tempo, um tempo que nós poderíamos estar planejando aulas de qualidade. Esta aula aqui, planejei para vocês, fiz o slide, tá? Mas está tudo aqui. É coisas que eu trabalho ao longo do dia, então não preciso de pesquisar mais sobre isso. Mas está aqui, tá? Uma coisa ou outra eu vou lá, me aperfeiçoo, pesquisando, me orientando, porque o aprendizado é a vida toda. Nós aprendemos o tempo todo. Não caia na armadilha de achar que você só vai aprender na faculdade, certo? Você vai aprender no curso da vida. Você aprende ao ver um mendigo na rua. Só de se você observar, você aprende a ser mais grato pelo que você tem. Você aprende ao ver casos como o que ocorreu em São Paulo, em Barueri, aquele caso de 3 alunas que hostilizaram uma mulher por ela ter aproximadamente mais do que 40 anos e estar na faculdade. Você aprende. Você observa um caso como este, você aprende o quê? Aprende a não ridicularizar as pessoas. Você aprende que certas pessoas têm privilégios, certo? E que outras não têm. E que às vezes você tem privilégios que a outra pessoa não tem. Às vezes você tem e teve privilégio de entrar na faculdade com 17 anos. Às vezes você teve e tem privilégios de ter entrado na faculdade com 19, 20 anos, 21. Às vezes você tem privilégio de pagar um cursinho particular, de pagar um preparatório.
Às vezes você tem o privilégio de ter mãe, pai, irmãos que pagam pelo seu estudo, certo? E você só estuda. Isso é privilégio, gente. Hoje em dia, quem tem a condição só de estudar é privilegiado, certo? Isso é algo ruim? Não é, gente. Jamais condene quem tem privilégios, certo? Condene as pessoas que estão no poder e que poderiam simplificar com que as outras pudessem alcançar também essas posições, certo? Tem gente que trabalha 8 horas e ainda estuda. O meu caso, por exemplo, é muito complicado, gente. Eu trabalho o dia todo e ainda à noite eu leciono. Nos tempos que eu tenho folga, eu dou aula particular. Amanhã tem uma aula, amanhã é domingo, gente. Amanhã tem uma aula particular para uma turma de 6 alunos que me chamaram para prestar uma aula de português para concurso público, presencial, e ainda estudo para concurso. Então a nossa vida não é fácil. Então não vamos reclamar, vamos abraçar as oportunidades. Você que veio aqui neste canal, siga-me no Instagram, inscreva-se no canal, compartilhe nos grupos de concursos públicos, porque eu não ganho nada com isso, gente. Não vou mentir. E não estou me fazendo de vítima. O canal não é monetizado. Eu não ganho um centavo com o YouTube. Além do mais, só a molação, porque o YouTube enche meu canal de publicidade e não me paga por isso. Tá repleto de publicidade nos meus vídeos e eu não recebo por isso. Certo? Então ajude, tá? Siga-me, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. Tchau, tchau, fiquem com Deus e bons estudos.